Olá pessoal, tudo bem? Abram os livros de vocês lá na página 15 e vamos para a correção. E puxa a vinheta! Vamos lá pessoal, continuar a correção. Determine as coordenadas dos pontos B, C, D, E, F, G e H, sabendo que as coordenadas do ponto A são 3 e menos 4. Então, nós vamos definir esses pontos, tá? O ponto A, ele é simétrico a C em relação ao eixo do X. A ordenada abscissa de F são iguais à metade da ordenada de C. B é simétrico a C em relação ao eixo Y. A abscissa de G é igual ao dobro da abscissa de B. E a ordenada de G é a unidade menor que a ordenada de F. E tem abscissa menos 2, ordenada igual à abscissa de B. D é simétrico a G em relação ao eixo X. H tem abscissa igual a F e a ordenada igual a D. Igual a de D. Então, pessoal, primeiro ele falou um monte de coisa. Meio confuso, né? Então, vocês têm que ter lido passo a passo e tentar entender. Então, a primeira coisa que nós precisamos definir, antes de definir todos os pontos para vocês construírem o gráfico de vocês, é o seguinte. Qual é o ponto que ele não deu uma informação precisa que nós vamos precisar identificar? É o ponto F. Por quê? Se vocês perceberem, o ponto F, ele é 4 meios e 4 meios. O que isso significa? 4 meios é 2. E 4 meios também é 2. Então, F, quais são os pontos de F? 2 e 2. É a primeira coisa que a gente observa. A segunda coisa que a gente observa, lá em G, o que nós temos? Nós temos que é 2 vezes o menos 3, tá? E que a segunda parte vai ser 2 menos o 1. Dessa forma, olha aqui, ó. G vai ser 2 vezes o menos 3 e 2 menos 1. Então, quanto que vai ser G? Quanto que é 2 vezes menos 3? É menos 6. 2 menos 1 é 1. Então, ó, isso aqui é G. Isso aqui é F. Tá? Então, a gente já fica com esses dois pontos definidos de acordo com a leitura. E ele manda você definir todos os outros pontos. Então, vamos definir juntos? Ele manda você escrever. O C, ele é o 3 e o 4. O F, ele é 2 e 2, né? A gente já definiu ali. 2 e 2. O B é menos 3 e 4. O G é menos 6 e 1, que a gente acabou de definir também. O E é o menos 2 e menos 3. O D, menos 6 e menos 1. E por fim o H, vou pôr aqui. O H, ele vai ser o 2 e o menos 1. Confiram se foram esses resultados dos pontos que vocês acharam. E aí ele fala para você construir o plano cartesiano. Então, vou mostrar para vocês. Pausem o vídeo para vocês verem se realmente foi esse desenho que vocês obtiveram. Tá? Esse é o gráfico que tinha que ter ficado para vocês. Pausaram? Então, confiram e vamos para o próximo. De acordo com os pontos indicados no plano cartesiano, complete os espaços com o símbolo de maior menor, tá? Sabendo que eles estão na escala correta. Então, vamos lá. O que vocês colocaram? O A em relação ao E. O A ele vai ser menor. B em relação ao C vai ser maior. D em relação ao H, maior. G em relação ao E, menor. E por fim, F em relação a H
também vai ser menor. Ok, pessoal? Confiram aí. Virando a página, observe o polígono. Sabendo que o vértice C tem coordenadas 1 e menos 2, desenhe esse polígono no plano cartesiano e escreva as coordenadas de seus demais vértices. Então vamos escrever? Quais são as coordenadas dos seus vértices? Nós temos aqui o A, que vai ser o menos 3 e o 2. Isso vocês têm que olhar para a figura, não tem como, né? O B, o 1 e o 2. O D, o 4 e o menos 2. O E, o 4 e o menos 4. E o F, menos 3 e menos 4. Aí lá no exercício B, né, do 8, fala o seguinte: calcule a área do polígono considerando um U como a medida do lado de cada quadradinho da malha. Então, olha só, o que nós temos ali olhando, né, para tudo isso? Nós vamos fazer uma expressão calculando 7, né, 7 vezes 6, vou pôr aqui, 7 vezes 6 menos 3 vezes 4. Então, a gente vai fazer esse cálculo. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 6, 42. Então, 42 menos 12, vou pôr aqui a resposta. Vai dar 30. Só que é 30 o quê? U ao quadrado, que nós estamos falando. Ok? 9. Em cada item são indicadas coordenadas de 3 vértices de um retângulo ABCD em certo plano cartesiano. Determine a coordenada do vértice D de cada um do triângulo. Então, os vértices... Então, olha só. Em cada um do retângulo, desculpa. Então, nós vamos falar agora do ponto D que ficou faltando, porque ele já deu o A, o B e o C. O que ficou faltando foi o D, que é menos 4 e 5. Vou mostrar a imagem para vocês. Confiram se vocês conseguiram desenhar essa imagem. Conseguiram? Então vamos para o de baixo. O de baixo, ele deu o A, o B e o C, faltou o D. Então ficou menos 4 e 4. E o menos 4 também, 2 menos 4. Então vamos ver lá. Essa segunda imagem aqui. Deem o pause e confiram. E por fim, nós temos o 2 e o menos 3. Que foi essa imagem. Ele é um pouquinho mais inclinado, ó. Certo? Agora escreva os procedimentos que você utilizou para determinar as coordenadas de D em cada retângulo. Então, vocês que vão escrever uma resposta pessoal. O que vocês fizeram? Eu inclinei, eu olhei, passei a régua, fiz o traço no eixo do X, no eixo do Y. Então, ele quer que você conte como foi a estratégia que você utilizou. Quais são as medidas dos lados de um retângulo de vértices A-3, 2, B, 5, 2, C, 5 e menos 4 e D, menos 3, menos 4? Representado em um plano cartesiano, qual é a área desse retângulo? Então, primeiro você tinha que definir, né, aquilo que você tem. Ele falou para você considerar o U como unidade de medida de comprimento e U ao quadrado como unidade de medida de área. Então, no final, você vai colocar U ao quadrado, porque é o que ele está perguntando. Então, você vai primeiro montar esse gráfico. Tem um espaço ali, você vai riscar. Ele tem que ter ficado igual a esse. Confiram ali. Certo? Aí ele pega e pergunta para você. Para você falar a quantidade, né? Ó, não é isso? Vamos ver. Isso, ó. Ele está perguntando para você o comprimento. Então, vamos primeiro definir os comprimentos. AB, ó, foi 8U. Ele mandou você usar o U como medida de comprimento.
Então foi 8 unidades. O BC, 6 unidades. O CD foram 8 unidades. E o DA foram 6 unidades também. Ok? E aí ele manda você calcular a área. O que é a área? Lado vezes o lado. Então você vai fazer esse cálculo. Você vai ter 8 vezes 6, que é 48. Então a sua área é igual a 48U ao quadrado. Que 8 vezes 6 é 48. Tudo bem até aí, pessoal? Observem a imagem. Esse é uma resposta pessoal. Ele quer que você entenda, interprete e transmita, né, o que você achou. Escreva o enunciado de um problema que envolva um plano cartesiano acima e dê para um colega responder. E veja se está correto. Então o livro tem um plano cartesiano e aí vocês podiam montar. Como você não tem um colega agora do lado para resolver, veja se com as informações que você escreveu, se é um problema que você consegue entender, né, que dê para qualquer pessoa ler e chegar ao resultado que vocês queriam, ok? Então agora virem a página, vou apagar a luz. Observe o quadrilátero ABC e D representado no plano cartesiano. Quais são as coordenadas dos vértices desses quadriláteros? Então vocês têm que ver as pontinhas de cada um. Quais são os pontos? Então escrevam lá. Os pontos são: o A é 4 e menos 1. O B é 9 e menos 5. O C é 3 e menos 7. E o D é 1 e o menos 3. Confiram aí. Escreva as coordenadas de 3 pontos do plano interno a este quadrilátero. Vamos lá então. Possivelmente a resposta pode ser 3 menos 4, pode ser 4 menos 4 e 5 e menos 4. Quais devem ser as coordenadas de um vértice de um quadrilátero para que ele seja simétrico a ABC no eixo de Y e para que ele seja em relação ao eixo de X? Então você vai ver a simetria. O que é simetria? É a mesma figura espelhada, só que num outro plano, né? Se ele está embaixo, pode ser em cima ou pode ser do lado. Então ele pediu quais são as coordenadas. É simples, é só você escrever as mesmas coordenadas com os sinais invertidos, né? Então você pode ter o seguinte, eu vou colocar aqui, menos 4, menos 1, menos 9, menos 5, menos 3, menos 7, e menos 1 e menos 3. Então esse de uma imagem simétrica. Da outra, 4 e 1, 9 e 5, 3 e 7 e 1 e 3. E ele fala depois para você desenhar essas figuras que você traçou. Então, eu vou pôr aqui, como que o livro trouxe, elas devem ter ficado igual essas imagens rosas. Confiram aí, ó, você fez o simétrico no plano de cima e fez aqui no lado negativo também, que foram justamente esses pontos que nós traçamos aqui. Virando a página, fala: os eixos x e y dividem o plano cartesiano em 4 regiões: primeira, segunda, terceira e quarta. Entre os pontos indicados no quadro, quais pertencem à região 1? Então, olha só, você ia ter que traçar todos os pontos que estão descritos aqui. Então, você teria que traçar eles aqui na imagem, ó. O A, o B e o C. E aí ele pergunta, quantos na região 1? Na região 1 seria o B e o D. Na 2, o A
o F e o I. Na C, aliás, calma aí, tudo isso aqui é da A. Isso aqui é no 1, aqui é no 2, que seria, deixa eu só ajeitar, A, F e 1, no 3, o E e o H, e no 4, o C, o G e o J. Tudo bem? Escreva para cada região do plano as coordenadas de outros 3 pontos quaisquer que pertencem a ela. Então, como elas vão seguindo, você pode escolher qual ponto você quiser. Escolhe uma referência e escreva. São inúmeras possibilidades. Então, essa daqui é uma resposta pessoal, tá? Vou escrever aqui, ó, pessoal. Tudo bem? Quais regularidades podem ser observadas entre as coordenadas dos pontos e as regiões que elas pertencem? Então, ó, o que nós podemos perceber no 1? Que todas as abscissas e ordenadas são positivas. Então, ó, x e y, positivo. No 2, a abscissa negativa e ordenada positiva. Então, no 2, vou pôr o 2 aqui. X positivo e Y negativo. No 3, X e Y negativo. No 4, X positivo e Y negativo. Isso. Então, eu acho que no 2 positivo aqui. Eu inverti. Aqui é negativo e aqui é positivo. Deixa eu ver. Isso. Então vamos lá. Aí a terceira fala o seguinte: as coordenadas dos pontos simétricos AP em relação aos eixos x e y são respectivamente. Então você tinha que olhar essa figura aqui e ver aonde que ela está sendo traçada no plano cartesiano. E aí você ficaria na alternativa C, né? Porque você pode ver que o P1 P' é 5 e menos 6, e P2' menos 6 e 5, né? Então, alternativa C. Opa, grudou aqui. Alternativa C. Virando a página, a última página. Observe os pontos indicados no quadro. Quando representados em um plano cartesiano, quais ficam sobre o eixo das abscissas e sobre as ordenadas? Então, ali embaixo tinha um gráfico, que é esse aqui, ó. Então, primeiro trace os pontos. Traçou, tinha que ter ficado assim. E aí você responde. Então, quais são? Aqui era a imagem, né? A imagem. Então, é o A, o D e F. E o C e o H das ordenadas. As abscissas primeiro, ele pergunta, e depois as ordenadas. Escreva as coordenadas de outros 3 pontos quaisquer que, ao serem representados em um plano cartesiano, fiquem sobre o eixo das abscissas. Então é uma possível resposta. Na verdade, vocês podem responder o que vocês quiserem. Mas as possíveis respostas são menos 6 e 0. Pode ser 0 e 0, né? Pode ser 2 e 0 também. E nas ordenadas, que era abscissas. E nas ordenadas, pode ser o 0 e 8, pode ser o 0 e menos 4, e pode ser o 0 e o 0. Ok? Por fim, o último exercício. Lucas e Thaís estão jogando batalha naval num tabuleiro, igual ao indicado a seguir.
Em sua primeira rodada, Lucas atirou em D6 e o tiro atingiu a água. Na segunda, ele atirou em B6 e atingiu o cruzador. Escreva todas as possíveis coordenadas dos outros pontos do cruzador. Então, pessoal, aqui é aquele jogo, né, de batalha naval que você tem que atingir pelas coordenadas o ponto para tentar atingir o navio do outro e afundar ele. Então, as possíveis, de acordo com o que o gráfico está falando, do B6 e do D6, são B9, B8, B7, B5, B4 e B3. São as possíveis, né? Porque ele apareceu aqui o tamanho dele do cruzador. Então, pessoal, por hoje é só. Eu sei que correção ele é bem extenso, né? Os vídeos, mas tem que ser assim mesmo. Bons estudos para vocês e até mais.